aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com outra dinâmica, tá? Dessa vez não é correção, eu só vou lançar a correção depois. Esse vídeo é para explicar o conteúdo do plano de trabalho número 3, certo? Esse conteúdo é todo voltado para a explicação do plano. Senhor, tu não vai falar nada das atividades? Não vou falar delas. Eu vou falar a respeito do plano de trabalho, do conteúdo. Vou me encolher aqui, vou me jogar no cantinho, período de pororó. Língua portuguesa, quinzena 3. Senhor, vai mandar vídeo das outras matérias? Vou mandar também. Vou mandar filosofia e ensino religioso também, mas não hoje. Hoje vamos ficar só com português, uma coisa de cada vez, certo? Até porque a gente tem que ter tempo para refrescar a mente. Vem um feriadão, todo mundo aproveita, vê se o coelhinho vai passar na tua casa e trazer alguma coisa legal. Bom, vamos lá. Língua portuguesa, quinzena 3, plano de trabalho, explicações, abrindo o caderno. Olha lá. Vamos jogar. Pronto. Atividade 3, ela fala sobre discurso, situação de comunicação e interlocutores. O que é isso tudo? Seguinte, uma parte importante da língua portuguesa é entender como a comunicação funciona, certo? A comunicação tem que ser compreendida de como ela se dá para que todo mundo possa compreendê-la. Se tu não entende comunicação, como a comunicação funciona, isso que aconteceu agora chama cacofonia. Tu fala 2 ou 3 palavras na sequência que tem sons parecidos. Isso gera uma cacofonia, como comunicação. Como comunicação, certo? Conhecimento para as atividades. Os partícipes da comunicação. Como assim partícipe da comunicação, professor? Quem participa da comunicação. Acabou de passar uma mosquinha aqui. Que nojo. Tem um pavor de mosca. Para enunciar um discurso, ou seja, para falar alguma coisa, para expressar alguma coisa, um pensamento, qualquer coisa que tu queira transmitir para os outros, né? Tu vai precisar de alguns recursos, né? Que recursos são esses? Na fala, tu tem os recursos expressivos, que são, por exemplo, expressões faciais, bravo, tá feliz, tá triste, de contar alguma coisa. Toda a parte de gesticulação, como tu gesticula, como tu te comunica com as mãos, com o corpo, e o próprio corpo, né? Se cruza a perna, se tá com o braço cruzado, se tá com a mão para trás, se tá em posição assim, assado, isso tudo são recursos expressivos, ou seja, recursos para expressar alguma coisa, tá ok? Na escrita, tu não tem esses recursos. O outro recurso expressivo importante que eu esqueci de falar, a entonação de voz. Como tu modula a tua voz para falar. Você está falando mais baixo, você está falando mais alto, até gritar, certo? Na escrita, tu tem signos, ou seja, sinais. Esses sinais podem ser letras, podem ser números, podem ser imagens, podem ser cores, tá bom? Tu precisa ainda considerar mais algumas coisas que estão aqui destacadas. Primeira, é o locutor, ou seja, quem manda a mensagem, o emissor da mensagem. O locutário, que também pode ser chamado de interlocutor, que é quem recebe a mensagem. Os dois podem ser chamados de interlocutor, tá? Mas eu gosto de separar os dois para ficar bem claro. Locutor é quem fala, interlocutor é quem está ouvindo, quem está recebendo a mensagem ou quem está lendo a mensagem, tá? A intenção dos interlocutores, ou seja, a intenção daquela comunicação. Qual é a intenção dessa comunicação? Comunicar uma notícia, fazer as pessoas se divertirem, fazer sorrir, contar uma história triste, contar uma história de terror, informar, falar mal de alguém. Fofoca é uma intenção da comunicação, né? Falar mal de uma pessoa, uma fofoca, isso é feio, não faça isso na sua casa. E o contexto. O que é o contexto, professor? Eu já vi um monte de vezes aí nos textos, nos lugares que eu estou falando. Depende do contexto, de acordo com o contexto. O que é o maldito do contexto, professor? O contexto é a situação em que a comunicação vai se dar, certo? Por exemplo, eu vou usar uma palavra parônima. O que é uma palavra parônima? Palavras que têm a mesma escrita, mas têm significados diferentes. Por exemplo, como é que é o nome disso aqui, Manga, né? Se eu te perguntar assim, ô Joãozinho, já comeu uma manga? O que tu vai pensar? Pô, comer, ninguém come manga de camisa. Então ele deve estar falando o quê? Da fruta. Então, pelo contexto da comunicação, tu sabe que eu não falei da manga da camiseta. Eu falei da manga fruta. Certo? Que, aliás, é maravilhosa, né? Aqui a gente gosta muito de usar manga na salada. A gente bota manga na salada. Porque se não tiver salada aqui em casa, dá briga. E eu e minha filha, a gente é viciado em salada. Vamos lá? Vamos seguir?
Professor, fiquei na dúvida. Ouve de novo a explicação, cara. Tá no vídeo, dá um pause, volta um pouquinho, faz, né? Te puxa, irmão. Vamos lá. Também temos que entender as chamadas pessoas do discurso. Quem são as chamadas pessoas do discurso? Quem são essas pessoas do discurso? Existem 3 pessoas no discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Certo? Vocês já ouviram falar assim, fulano fala na terceira pessoa. Vocês já vão entender o porquê. Como é que funciona essa situação, tá? Existem uma classe de palavras chamada pronome. Certo? Eu não me lembro se a gente chegou a ver no passado, mas se a gente não viu, a gente vai rever esse ano. Os pronomes são divididos em várias classes, tá? Um dos pronomes são chamados pronomes pessoais, que são aqueles que fazem conjugação de verbo. Isso a gente falou ano passado, conjugação verbal. Porque é o eu, tu, ele, nós, vós e eles. São 6. Então, senhor, mas são 3 pessoas do discurso. São 3 pessoas do discurso no singular e 3 pessoas no plural. Quem são as pessoas do discurso no singular? Eu, tu, ele. Ou ela. Né? Quem são as pessoas do discurso no plural? Nós, vós, eles. Ou elas. Tanto faz. Ok? Como é que funciona mesmo? Como é que funciona? Esse textinho que está aqui embaixo, ele não está lá no plano de trabalho. Então, vale a pena tu dar uma copiada dele no teu caderno. Bom? Esse texto aqui de baixo das pessoas do discurso. Como é que funciona toda e qualquer situação de comunicação? Pare e presta bem atenção nisso. Toda comunicação funciona do eu falando pro tu sobre ele, ou do eu falando pro vós ou vocês sobre ele ou eles. Como assim, professor? Vou usar meus bonequinhos de exemplo aqui, ó. Quer ver? Vou botar isso na mesa. Olha só. Eu falando, blá 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 blá, para ele, deixa eu botar o bonequinho de frente, para ele ouvir. Ou seja, primeira pessoa falando para a segunda pessoa. E quem é a terceira pessoa, professor? É o assunto. Ou seja, esse cara, esse aqui, ó, ali, esse aqui, tá falando para esse aqui sobre este aqui. Ou seja, é uma fofoca, eles estão contando uma fofoca. Ou seja, todo o processo comunicativo funciona como? É o locutor, que é a primeira pessoa, falando para uma segunda pessoa, que pode ser uma ou várias, sobre uma terceira pessoa, que é quem? O assunto. O assunto é quem ou do que está se falando, certo? Então, por exemplo, quando um jornalista escreve num jornal, ele está falando, ele escreveu a notícia. Quem são os interlocutores, quem são os locutários dessa comunicação? Os leitores do jornal. E qual é o assunto? O que aconteceu, a notícia. Seja lá uma notícia de política, de esporte, de página policial, sei lá, de qualquer coisa. Certo? Entendeu como é que funciona? Um fala, um outro escuta sobre alguma coisa. Resumo da ópera é isso. Certo? Vamos seguir adiante. Vamos revisar uma coisinha lá do 6º ano agora. Vocês devem lembrar que um texto pode ser visual, em que a mensagem é transmitida apenas com imagens ou símbolos, né? Ou cores, né? Verbal, em que a mensagem é transmitida única e exclusivamente com palavras, certo? Ou ainda ela pode ser considerada um texto multissemiótico. O que é um texto multissemiótico, professor? Em que a mensagem é transmitida por meio de quê? Imagens e palavras ao mesmo tempo. Certo? Aprende essa aí, meu. Isso aí, aliás, já era para ter aprendido, porque isso aí é matéria do ano passado. A gente viu isso aí. Certo? Se não me engano, a gente chegou a ver isso ainda em sala de aula, antes do isolamento. Não me lembro agora, mas eu tenho certeza que a gente viu isso ano passado. Olha lá, vou dar alguns exemplos para vocês. Quais são as relações entre a linguagem verbal e a não verbal? Isso é um texto verbal, não verbal ou multissemiótico? Responde aí, deixa eu ouvir. É isso mesmo, é um texto verbal, porque ele só está sendo comunicado por quê? Por palavras. Vamos pro próximo exemplo. Olha aí, Turma da Mônica, adoro a Turma da Mônica. Entendeu a história? Alguma palavra foi expressa para te entender essa história? Então esse é um texto verbal ou não verbal? Quero ver todo mundo respondendo junto. Vai. Isso mesmo, texto não verbal. Parabéns. Mais um exemplo. O que quer dizer essa imagem? Você tinha lá na sala de aula, né?
É isso mesmo, quer dizer, proibido o uso de telefone celular. Tem alguma palavra aí? Nenhuma, né? E tu sabe qual é a mensagem. Olha essa daqui agora. Qual que é essa daí? Proibido dobrar à direita. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma letra, não tem nada, mas tu sabe que é proibido dobrar à direita. Eu não sei se vai aparecer a esquerda ou a direita para vocês. Para mim é a direita aqui. Se for para a esquerda, não é porque o professor não sabe esquerda e direita. É porque fica invertido no vídeo para vocês, tá? Olha a última aí, último exemplo. Esse aí é um personagem que eu gosto muito, o Armandinho. Se tu puder, joga no Google Armandinho Tirinhas. Vai sair várias historinhas. Bota no Google Imagens, tem várias historinhas do Armandinho. Ele é um personagem que é muito legal, porque ele é uma criança que traz muitas as coisas do universo infantil para te pensar a respeito da vida dos adultos. Diz ali, né? Tá o Armandinho, a amiguinha dele ali. Diz assim, sim, claro, o que são notas? E a nota fiscal? Quer dizer, eu li errado, ó. Sim, claro que são notas. E a nota fiscal? Nota fiscal? Mas quem ia carregar uma nota fiscal? E a menininha apresenta. Aqui, senhor. Por que isso acontece? Vamos discutir, vamos abrir essa discussão aí. Vocês perceberam a cor de pele dela? Será que as pessoas negras normalmente não têm que apresentar geralmente as coisas, comprovar se são delas ou não, por uma questão de preconceito racial? Fica a coisa no ar e a questão aí, a dúvida para a gente debater em outros momentos. Mas o que nos importa é que entendeu esse texto. Esse texto, ele é verbal, não verbal ou multissemiótico? Que tipo de texto ele é? Coçando a barba aqui, ó, esperando tu me responder. É multissemiótico, porque ele tem as imagens trazendo fatos importantes e ele tem as palavras expressando alguma coisa também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, vamos olhar de novo o vídeo quantas vezes forem necessário. Pausa, dá uma olhadinha, vê se esse material está no texto ou não, está lá no plano. Se precisar, copia no caderno, tá bom? Vamos lá. Numa situação comunicativa é preciso considerar alguns pontos. Quais são eles? O primeiro, o assunto. De quem ou do que está se falando. Segundo, os interlocutores, ou seja, as pessoas, os personagens de um texto, né, que estão envolvidos naquela comunicação. E tudo isso, o que importa saber desse interlocutor? A profissão que eles exercem, a classe social deles, os costumes, as crenças, os valores, a variedade linguística. O que é a variedade linguística, professor? O jeito que eles falam, por exemplo. Uma pessoa do Rio Grande do Sul fala da mesma forma que uma pessoa da Bahia, os dois falam língua portuguesa, mas tem trejeitos diferentes na fala, né? Palavras que só se usam aqui, por exemplo, lomba é uma palavra que só se usa aqui no Rio Grande do Sul. Para o resto do país é ladeira. Sinaleira de trânsito, sinaleira é só aqui também, para o resto do país é semáforo. A gente quer que fala sinaleira. Outro exemplo de trânsito, ó. Quebra-mola, a gente que chama de quebra-mola, no resto do país o pessoal chama de lombada, certo? Por exemplo, vou dar outro exemplo aí, bergamota, quem é que não gosta de comer uma bergamotinha? Bergamota é delícia, né? Aqui no estado tem lugar que se chama de bergamota, e não tá errado, tá certo? Por exemplo, em São Paulo, bergamota o pessoal chama de tangerina, no Nordeste o pessoal chama de mexerica, e em Minas Gerais, se não me engano, o pessoal chama de mimosa, e fora outras, um monte de coisa. Ainda na comida, aipim. Pô, quem é que não gosta do aipimzinho cozido com aquele molho bem gostoso por cima, com queijinho ainda, melhor ainda, ou aquele aipimzinho frito com cafezinho, ficou embaixo da fome agora. O aipim é aqui no Rio Grande do Sul. No resto do país, o pessoal fala mandioca, ou ainda lá no Nordeste, o pessoal chama de macaxeira, certo? Exemplo, grupo social, repertório do grupo social, ou seja, dependendo se a pessoa é do rap, ela tem gírias do rap. Se ela é, sei lá, biólogo, ela tem coisas da biologia, ela fala coisas da biologia. Se ela é, sei lá, do meio jurídico, ela vai usar termos jurídicos e por aí vai. Lugar e época em que ocorrem a comunicação. Como assim lugar e época, professor? Olha só, uma conversa entre pessoas do século XX, será que é o mesmo tipo de conversa de uma pessoa no século XVIII, no século XIX? Não, né? Porque mudou o jeito de se falar. Se tu já viu algum filme de época, o que é um filme de época? Um filme que fala das coisas mais antigas, de outros tempos antigos, para nós, eles vão falar de jeitos diferentes do jeito que nós falamos. Certo? O que mais?
Intenção dos interlocutores com o discurso. Qual é a ideia desses caras, de quem está falando? Qual é a intenção desses caras? É expressar uma mensagem? É trazer uma informação? É divertir quem está lendo ou ouvindo? Isso é importante saber também. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês... Vou voltar minha folha. Pronto. Fazer a animação bonitinha ele acontecer. Certo? Então é o seguinte, continua a mesma mensagem final, tem que mudar ela, afinal de contas, daqui a pouco fica repetitivo. Gente, qualquer dúvida, chama no Whats, pode chamar lá no privado, não tem problema, eu vou responder para ti. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Na dúvida, olha de novo, pausa, presta atenção, pensa a respeito, volta um pouquinho o vídeo. Tu tem um recurso agora, tu pode fazer o professor repetir quantas vezes ele quiser, certo? Gente, até o próximo vídeo, que vai ser para quê? Para correção desse plano. Quando é que tu vai lançar esse vídeo, professor? Daqui a alguns dias, pelo menos uma semana depois de vocês já terem pego as atividades de língua portuguesa. Vai fazer das outras matérias? Vou fazer também. Fica tranquilo. Um abraço e até